Existem pessoas que são verdadeiros mestres em nossas vidas. Eu tive o prazer de ter alguns mestres fazendo parte da minha construção moral. Um deles foi um professor de língua portuguesa no antigo ginásio, período que corresponde hoje a sexto ao nono ano. Esse professor dava aula de língua portuguesa, uma matéria do qual eu não morria muito de amores na época. E as suas aulas tinham tudo para ser uma aula maçante, pois a carga horária era muito grande. No entanto, suas aulas eram bastante prazerosas. Porém, muito mais do que deixar suas aulas interessantes, esse professor conseguiu muito mais. Conseguiu provar que nós podemos, sim, construir um país com pessoas honestas, com pessoas confiáveis. Mas para isso, precisamos dar um voto de confiança. Esse professor começou a fazer algo que era o sonho de todo aluno, que era não ter um professor durante as provas na sala de aula. Naquela época, adolescente, colar é o que há. E ele conseguiu desbaratinar tudo. Pois a partir do momento que ele saía da sala de aula, não tinha graça. Vai colar para quê? Colar como? Ficou uma situação bastante confusa. É aquela situação onde você não sabe o que fazer. Na primeira prova, foi difícil resistir à tentação. Foi difícil resistir à tentação de buscar uma boa nota de uma forma indébita. No entanto, persistir nesse trabalho, já na segunda prova, não tinha graça colar. Além do mais, a vergonha de ter tirado uma nota acima da sua capacidade, isso por si já se entregava. E a gente começava a perceber que a verdadeira avaliação não era aquela nota, simplesmente você tirava ali, era o conhecimento adquirido, era o que você conquistou de fato nas aulas. Nas próximas provas, por incrível que pareça, já não era mais hábito colar. Gostoso, a partir daí, era você tirar uma nota mediana, mas saber que você foi honesto bastante para não burlar o sistema. Você foi honesto bastante para tirar aquela nota que você merecia de fato. Essa é a verdadeira avaliação que nós tivemos. Isso mudou tudo em nossas vidas. E eu confesso que até hoje, esse exemplo, esse voto de confiança que foi dado, ele é muito forte em nossas vidas. E com certeza ajudou a cada um de nós a rever muitos conceitos sobre a vida. Passado algum tempo, eu estava na rodoviária de Foz do Iguaçu, que na época era uma loucura, pois a grande quantidade de pessoas que se dirigiam àquela cidade para fazer compra do Paraguai era uma coisa fora do comum, e na época não se utilizava ônibus de turismo, usava simplesmente ônibus de linha, então ali era lotado, aquilo ali era uma loucura. Eu estava lá, retornando para Prudente, e a viagem é longa, maçante. No momento que eu estava comendo um lanche para poder vir, retornar, eu vi que havia aquelas pilhas, né, que era comum nos aparelhos eletrônicos da época, e eu resolvi comprar as pilhas para colocar no aparelho que eu tinha adquirido para poder vir ouvindo uma música para casa. E eu tinha dúvida sobre qual o tamanho de pilha que era utilizado naquele aparelho. A pessoa que possivelmente era dona do estabelecimento, já que era um estabelecimento bem pequeno, ao perceber a minha dúvida, ela entregou 2 cartelas, uma de cada tamanho, e falou, vai lá e vê qual que você usa, e aquilo que você não usar, você vem, devolve e acerta o que você servir. Eu fiquei confuso com a situação, eu fiquei sem saber o que fazer. E ela, percebendo a minha confusão, falou, pode ir lá, eu confio em você. Eu fui lá, vi o aparelho, vi a pilha que servia no aparelho, vim, devolvi a outra, acertei. E isso foi tão marcante na minha vida que décadas se passaram e eu ainda me lembro desse fato até hoje. Isso aliado ao voto de confiança dado por esse professor de língua portuguesa, foram muito marcantes na minha vida. Fatos como esse nos traz a esperança de que nós podemos ter uma sociedade mais honesta, mais confiável, que podemos sim dar voto de confiança, as pessoas podem retribuir esses votos de confiança. Se a gente quiser, nós podemos fazer uma sociedade muito,
mais honesta que nós temos hoje. Esse professor chamava-se Luiz Gonzaga e era carinhosamente apelidado de Lugo. Eu me lembro até hoje das suas aulas, eram incríveis. Há alguns tempos eu procurei na internet para saber por onde andava e obtive informação de que ele faleceu no final de 2019. Mas é uma pessoa que, esteja onde estiver, e eu acredito que está num bom lugar, ele fez muito mais do que ensinar língua portuguesa para cada um de nós. Eu tenho certeza que os demais alunos que passaram por ele têm essa mesma imagem. Muito obrigado.